Senhoras, senhores, queridos irmãos, queridas irmãs espíritas e caras amigas, caros amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho e por outros órgãos da comunicação virtual. Formulamos votos de muita paz nestes turbulentos dias da nossa existência. É provável que a questão mais desafiadora que a humanidade tenha enfrentado seja a de entender-se a si mesma. A grande preocupação do pensamento histórico é interpretar a criatura humana, deixando-a de ser um enigma para penetrar os meandros complexos de uma realidade planejada e concluída por uma inteligência superior. Por mais mergulhemos o pensamento na antropologia e procuremos entender o desenvolvimento das moléculas até atingirmos a perfeição da unidade que é cada ser em si mesmo, sempre estamos ao borde, à beira do enigma imenso que é cada partícula dessa realidade. Desde as lendas de natureza bíblica às tradições míticas, a criatura humana vem sendo um desafio para o pensamento. Cabe à ciência, nas suas análises frias e nos seus exames de natureza positiva, oferecer sempre a palavra mais recente em torno da criatura humana. E entre essas questões fundamenta-se uma proposta de natureza filosófica. Qual é o sentido da vida humana? Porque, na escala zoológica, atingimos um momento que é denominado superior, no qual encontramos-nos, as criaturas humanas, com a faculdade de pensar. Seria a faculdade de pensar inerente ao momento da concepção, ou seria o resultado de um grande desenvolvimento através de milhões e bilhões de anos de história antropológica? Hoje, nós sabemos com certeza de que a vida de qualquer natureza na Terra começou através das águas do mar. E a vida humana aparece na Terra pela primeira vez no solo da África, através de uma jovem algo simiesca anteriormente, mas com traços definidos do caráter de uma criatura humana. Seria ela a nossa mãe gentil, de onde nascerá a civilização. E ao chegarmos hoje à cultura, para podermos entender a historiografia do ser humano, não podemos deixar de buscar na filosofia algumas questões de muita importância para que existe a criatura humana diferente das criaturas denominadas inferiores. Qual é o mistério que nos faz pensar, sendo alguns deles possuidores também de uma cerebração não tão bem aprimorada e formada de neurônios como a nossa, mas que na sua origem dão-nos traços de primórdios de inteligência, como Allan Kardec refere-se com sabedoria. O instinto é uma inteligência primária. Do instinto chegamos à razão, da razão à intuição, da intuição à angelitude,
e na angelitude ao estado de plenitude. A psicologia, através de Carl Gustav Jung, experimentou essa criatura humana em todas as suas heranças, principalmente nas heranças antigas, denominadas arquétipos. Elas vieram aperfeiçoando-se etapa a etapa até levar o indivíduo a um estado de iluminação. Essa iluminação que o torna um ser divino na sua constituição humana é a marcha do progresso na direção infinita. E quando atingimos esse estado que ele chama luminoso, derivado da palavra latina numen, luz, nós vamos encontrar nas palavras de Jesus este enunciado 19 séculos antes do eminente pensador que nos trouxe, na sabedoria das suas investigações, respostas a respeito de quem, de que é o ser humano. Jesus teve a ocasião de dizer: eu sou a luz do mundo, e todo aquele que me segue não tropeça em escuridão. Está evidente que se nós somos de natureza semelhante à de Cristo e ele é a luz, também nós somos luminosos. Em uma particularidade típica do nosso estágio de evolução. Ele disse com toda franqueza: antes que vós fosseis, eu já era. Equivale dizer que, no momento quando se desloca da nebulosa de gases incandescentes, aquilo que será mais tarde o planeta Terra, e dele se desloca uma outra parte que será a futura Lua, ele, Jesus, já o era, conforme conhecemos hoje. Equivale dizer que aproximadamente há cerca de 14 bilhões de anos, Jesus é o divino Filho de Deus. Assim entenderemos a origem do universo nos decantados 14 bilhões de anos e todo esse universo que se expande, que se contrai, sendo um corpo vivo e não uma máquina automática, como pensavam aqueles que estabeleceram a ordem universal até o começo do século XIX. E mais tardar, até por volta de 1870, quando William Crookes, o grande físico inglês, começa a estudar a realidade da criatura humana, as suas possibilidades psíquicas, parapsíquicas ou metapsíquicas, conforme foi denominado por ele e por outros cientistas. Vale, portanto, examinar que nós somos uma partícula de luz, o psiquismo divino, e que vamos evoluir dessa partícula, exteriorizando todo o seu potencial. Vejamos, duas sementes da mesma procedência, porém de caráter diferente. À vista, ao microscópio, são absolutamente iguais. Ao microscópio eletrônico, são imensamente diferentes. Colocada no solo, entumecendo-se, germinando e dando realidade à vida, são absolutamente diversos. Nós podemos ver isso em uma semente de laranja e a semente, por exemplo, de uma tangerina e de outro tipo qualquer de laranja, da sua aparência, da sua formação. Se não soubermos a origem, poderemos confundir-nos. Mas quando ela germina, entumecida e começa a tirar de dentro o eu sou, nós vamos identificar o que realmente expressa
aquela partícula de vida. Então, a vida humana tem uma pré-determinação divina. Avançar desde as partículas primitivas do reino mineral, atravessando e adquirindo essa aglutinação de moléculas através das leis de atração e de repulsão nos minerais. Mais tarde, a seiva da planta adquirindo a sensibilidade. E, posteriormente, no sistema nervoso central, na medula e na cerebração, todos os conteúdos potenciais do ontem, do hoje e do amanhã, que se encontram em estado de unidade, mas que podem ser acionados pela evocação, pela meditação e pela programação. Podemos recordar-nos do passado através da auto-hipnose. Poderemos evocar acontecimentos de ontem graças a reminiscências mediúnicas, mas estamos ao par de acontecimentos atuais em parte, porque não conseguimos abranger o conteúdo todo, mas sim partes deste conteúdo a que nos fixamos a cada momento do raciocínio e que irão fazer parte dos grandes potenciais do amanhã. Então, eu estou aquilo que sou. Muitas vezes temos que jogar esses dois verbos em uma análise perfeitamente coloquial. Eu estou, função Z. A função é permanente. O funcionário é transitório. O funcionário entra com uma capacidade na função e sai levando outra capacidade, tornando a função mais nobre, mais enriquecida ou menos própria para um processo de elevação moral. Então, o ser humano está fadado, passando por essas várias fases. No reino vegetal, a sensibilidade, através da seiva, que conduz a alma, entre aspas, daquele ser que vive e que vai projetar a sua realidade interior em cada etapa da sua existência, que logo depois, ao chegar ao estágio animal, renasce, aprimorando-se naquele processo de reencarnação. Tomar a carne repetidas vezes, como sendo resultado de experiências transatas. Para podermos entender isto, basta que nós busquemos o ser que somos através da introspecção. Sócrates pedia que nos autoconhecêssemos. Jesus sugeria que nos autoamássemos. E a realidade do ser nos pede que procuremos compreender o porquê da argamassa celular e a diretriz da consciência que rege toda essa maquinaria que vibra, que pulsa. Quando nós consideramos, por exemplo, que o nosso coração, na idade de um homem de 70 anos, pulsou cerca de 4 bilhões de vezes, sem cessar, em sístoles e diástoles, para que pudesse esse movimento trazer o oxigênio, renovando os neurônios cerebrais, sem os quais a vida perece, ao parar essas glândulas, ou melhor, essas constituições de moléculas que são a alma, entre aspas, da vida. Então, o ser humano é um Deus em miniatura, conforme o próprio Jesus disse: vós sois deuses e podeis fazer tudo quanto eu faço. Naturalmente, isso dentro da relatividade, das possibilidades que nos dizem respeito.
Então, voltemos às primeiras interrogações. Que é o ser humano? Qual é a finalidade da vida? E quais os postulados filosóficos que mais nos interessam? Para as nossas reflexões desta noite, eu elegi um postulado muito interessante. Dê-me uma nova oportunidade. Equivale dizer, perdoe-me do erro que eu cometi. Porque todos nós nos enganamos. A nossa não é uma visão global, total, perfeita. É uma capacidade restringida às nossas possibilidades do pensamento, da razão, da arte de pensar, de escogitar, de concluir e abrir novos espaços para outras reflexões. Então é natural que quase sempre, na primeira conclusão, seja imperfeita, incompleta, e nós temos a necessidade de pedir à lei divina, a Deus, seja o que for a causa original, que nos dê uma outra oportunidade. Quando eu penso na reencarnação, penso em mim mesmo, no equívoco, logo me veio o pensamento, meu Deus, dê-me uma outra oportunidade. Quantas vezes pedimos isto às pessoas queridas, ou às almas a quem magoamos, ou que nos magoaram por qualquer coisa? Eu te vou dar uma nova oportunidade. Eu me recordo de uma bela página da literatura inglesa, através de um dos seus mais notáveis escritores do século XIX, Cronin. Esse notável escritor inglês, depois da Segunda Guerra Mundial, ficou famoso como um dos maiores escritores do seu tempo. Ele ganhou a maioria dos prêmios Pulitzer da literatura norte-americana. E os seus livros, na grande maioria, foram levados à cinematografia. Quantos de nós do século passado nos recordamos a família Bradley, o jardineiro espanhol, o céu de estrelas e mais de uma dezena que comoveram aquela geração que nos fez o legado da sensibilidade. Entre as muitas obras de Cronin, ele destaca: eu nasci para ser médico. Nasci numa família pobre e vim para Londres. Trabalhei com esforço gigantesco para ganhar o meu diploma de médico. Eram os anos 30, 40 do século passado. E ao me tornar médico, o meu sonho de uma humanidade saudável, de uma humanidade feliz, foi torpedeado pela política vigente na Inglaterra. A medicina socializada não correspondia às necessidades de um imenso povo que trazia não apenas as doenças orgânicas, mas principalmente as doenças da emoção, as doenças do psiquismo, das necessidades de natureza psicológica. E então vi-me frustrado de uma para outra vez. E então me vi obrigado eu, que desejava salvar vidas, tornar-me um escritor, que equivale a dizer narrar a história de muitas vidas. Foi quando estourou a Segunda Guerra Mundial. E eu era médico e fui convocado pelo Exército para trazer notícias do campo de batalha para o mundo. A grande empresa de notícias, a Reuters, contratou-me e eu me tornei um desses grandes noticiadores da guerra. E foi quando eu aprendi a entender a alma humana. Como pode o ser humano virar um chacal naquele momento da guerra, transformar-se numa hiena que devora os restos dos cadáveres, numa sede covarde e impetuosa para sobreviver. E é exatamente nesse período,
logo depois de formado, antes de ter que abandonar a medicina para adotar a literatura, que este fato me aconteceu. Eu não era de formação religiosa, mas para poder atender ao Ministério da Arte de Curar, eu frequentava uma casa pia, uma casa de caridade, um orfanato de meninas. E a Madre Superiora, uma dessas mulheres que havia nascido para ser mãe, abnegada e severa, dócil e de energias enriquecida. E sempre a minha vida era um tormento a necessidade de ganhar o pão, de trabalhar no hospital público, de estar em Londres e de ter que ir ao bairro, pelo menos uma vez, à quinta-feira à noite por semana, para poder atender as meninas de Madre de Genoveva. Certo dia, ele me mandou um recado de urgência e abandonei tudo para atender. Era um recado especial, porque dizia: trata-se de uma vida. E corri até o orfanato. E quando lá chegando, ela me disse: o senhor terá que salvar uma vida que a morte nos está roubando. E levou-me à enfermaria. Enfermaria é uma palavra que tenta traduzir ou transformar aquele modesto quarto do orfanato no lugar de tratamento médico. Era uma menina de 5 anos. Ela estava com difteria. O Krupp era assassino. Ainda não havia sido descoberta a vacina antidifterica. E a meninazinha estava morrendo pela asfixia. A doença cruel produzia uma lâmina pela garganta e que terminava por matar, por falta de respiração. E quando eu a vi, a palidez, as manchas sobre os olhos, aquele olhar parado e a busca do oxigênio que se negava a entrar pelas vias respiratórias comuns, porque não atravessava a garganta para ir aos pulmões, eu compreendi que ela ia morrer. Ia morrer em pouco tempo. Chorava, trêmula, pálida, com as olheiras profundas e o corpo em estertores. E a madre, com lágrimas nos olhos, dizia-me: só temos uma alternativa. Cirurgiá-la, doutor. Fazer-lhe uma traqueostomia. Isto é, fazer uma cirurgia na garganta, deixando a traqueia aberta, com uma pequena válvula para que o ar possa entrar e sair. E eu lhe disse: madre, eu estou formado recentemente. Eu sou um clínico e nunca fiz nenhuma cirurgia. Qualquer tentativa minha é uma aventura. E ela pode morrer nos meus braços. E a madre lhe disse: é uma opção. Ela vai morrer sem os seus braços. Mas com os seus braços ela pode ter uma possibilidade em 100. Uma possibilidade. Mas uma possibilidade é uma possibilidade. E conseguiu convencer-me de que eu deveria tentar abrir a traqueia e colocar uma válvula para que ela respirasse. Ela seria a auxiliar que ia controlar o clorofórmio. E me apresentou a enfermeira que me auxiliaria em todo o curso da cirurgia de breve tempo. A jovem era escocesa. Era uma jovem alta, de rosto sardento, os cabelos meio avermelhados e um porte sereno. Enquanto fazíamos asepsia numa sala ao lado e ela preparava para me vestir as luvas, ela disse sorrindo: diplomei-me a semana passada. Sou enfermeira, o sonho da minha vida. Eu sorri. Ele disse: eu também sou médico, o sonho da minha vida. E é a primeira incursão, é o primeiro tratamento cirúrgico que eu faço sem a presença do professor. Éramos, portanto, 2 aventureiros. Ela estava excitada, mas também com medo. Eu estava com medo.
numa excitação controlada. Por fim, preparamos-nos e dirigimos-nos ao leito, onde a menina já estava adormecida. Na garganta havia o sinal do lugar onde eu deveria passar o bisturi para fazer o corte e ali implantar o pequeno cânulo por onde a vida ia ser colocada nos seus pulmões. A madre, com a máscara sobre o rosto, já tinha delineado tudo. A enfermeira passou-me o bisturi, mas naquele momento eu me lembrei de Jesus. Coisa curiosa, eu quase nunca me lembrava dele. Aproximei-me da janela, olhei para o céu cinzento de Londres, e disse: se tu quiseres, salva. Eu sei que tu podes. Se tu quiseres, salva. Eu te peço, salva. E então voltei jubiloso, tomei do bisturi e senti o momento em que as carnes se abriam diante da lâmina, muito bem preparada para o corte. E no momento em que a lâmina penetrou ao vazio da garganta, o ar adentrou-se e, de imediato, aquela face pálida e arroxeada adquiriu a tonalidade sanguínea. Era o oxigênio entrando nos pulmões. Era a vida. Fiquei trabalhando nervosamente. A enfermeira pisava os vasos que se abriam, hemorrágicos. E dentro de 20 minutos havia dado o último ponto e colocado o cânulo por onde passaria o ar. O rosto adquirira uma tonalidade rósea, pálida, mas o sangue estava circulando. Havíamos driblado a difteria. Não poderíamos curar, mas postergávamos e a vida se encarregaria de uma solução. No momento final, depois que eu fiz a asepsia, voltei-me para o enfermeiro e disse-lhe: agora é com a senhorita. Eu tive um dia muito pesado e vou descansar. Qualquer coisa, chama-me. Eu estarei repousando. Mas quero adverti-la de uma coisa. Todo pós-operado tem movimentos involuntários. E um deles é tirar qualquer peça estranha que se encontre no organismo. Ela vai precisar de uma vigilância contínua. Os olhos no cânulo, porque na hora em que o inconsciente perceber este pequeno cânulo, vai arrancá-lo, jogá-lo fora. É do instinto. Ela disse: mas doutor, eu me formei e estou esclarecida a esse respeito. Eu fiquei muito contente. Pode tranquilizar-se. Dirigi-me ao quarto de repouso e ela ficou olhando a menina que agora respirava no sono tranquilo que significava a vida. A madrugada avançava, dessas madrugadas terríveis em que o sono, que é um ladrão, começa a tomar conta dos nossos pés e vai subindo até a nossa consciência quando perdemos a razão e este ladrão nos rouba a lucidez. Estava dormindo quando um ruído muito forte bateu à porta e eu fui abrir. Era a enfermeira. Estava com semblante agitado e dizia: venha rapidamente. A menina morreu. Saímos a correr pelo corredor. E eu dizia: mas ela não podia morrer. A cirurgia foi um êxito. Entramos no quarto. Não havia o som da respiração. Cheguei até a cama. A palidez da morte ali estava. Fazia alguns minutos. Já havia sinais de que a morte não havia sido naquele instante. Então eu olhei para o local cirúrgico e tive um choque. O cânulo havia sido arrancado. Então eu olhei e o vi caído ali do lado da cama, junto do lampião a gás. Então eu olhei para o cânulo, apanhei-o, apresentei-o à enfermeira e ela disse: doutor, perdoe-me. Eu adormeci. Eu cochilei.
o silêncio, a respiração, esse silêncio terrível. Eu estava tão cansada. Estes dias foram horríveis. Eu trabalhei muito para poder pagar a última cota da universidade. Eu estava exausta. Eu dormi. E quando eu acordei, ela estava morta. Olhei para ela e disse: você matou-a. Não tem nenhuma desculpa. Você matou-a. Eu advertia de que o inconsciente leva a mão para qualquer objeto, qualquer coisa no corpo que não é habitual. Você disse que sabia, mas, doutor, não quero explicação. Preparei a criança, fui avisar a madre, sem contar detalhes. A madre veio, olhou-a e, sem perceber o que havia acontecido, disse: uma pena. O ato cirúrgico foi tão exitoso. Que terá acontecido? Não lhe disse nada. Ela ia preparar o sepultamento, ali mesmo no monastério, no pequeno cemitério que atendia à ordem religiosa. E eu peguei da caneta